Professor Eduardo Green, o senhor fez referência, e também o professor Paulo Ramires aqui de passagem, a questão da anistia. Então eu pergunto ao senhor, o desastre que foi, e ainda bem, da PEC e da blindagem, que relação o senhor estabelece entre esse desastre tão favorável à sociedade democrática, a PEC da blindagem, com a defesa da anistia? E faço questão de ressaltar, como de outros encontros aqui no Visão Crítica, a utilização de uma bandeira historicamente vinculada aos setores progressistas, a expressão anistia ampla, geral e restrita. Eu digo isso porque a minha geração, lá no longínquo passado, nos anos 1970, essa foi uma bandeira levantada inclusive pelo movimento feminino pela anistia, que o Brasil esquece o que ocorreu ontem, com a dona Terezinha Zerbini, e o movimento de anistia, e essa era a bandeira. Curiosamente, foi apropriada de forma subrepetícia pela extrema-direita aqui no Brasil. E gostaria só de acrescentar, antes de passar a resposta ao professor Green, que no caso argentino, tento acompanhar diariamente um pouco da Argentina, um pouco do México, também tentaram se apropriar, antes das eleições legislativas da província de Buenos Aires, a bandeira nunca mais. Imagina que lá tem um efeito muito mais duro, que foi a repressão da ditadura militar de 1976, que deu origem a um relatório célebre, na época da presidência Rua Alfonsín, cujo coordenador era o grande escritor Ernesto Sábato, né? E também foi e acabou gerando ainda bem um grande fracasso eleitoral. Eu pergunto ao senhor, então, a relação entre a derrota da PEC da blindagem leva a uma espécie, entre aspas, de sepultamento dessa anistia ampla, geral e restrita aos golpistas de 8 de janeiro? Veja, Marco, eu acho, primeiro, se me permite, que a extrema-direita ela tem sido muito inteligente, se é que se pode dizer assim, em inverter completamente o uso de expressões que sempre tiveram um outro sentido, uma outra conotação. Por exemplo, liberdade de expressão é adotada pela extrema-direita como se fosse a possibilidade de não ter limite nenhum, né, quando historicamente liberdade de expressão convive com tolerância mínima, justamente para que ela não descambe, para que não haja nenhuma civilidade na relação social. Usa a expressão desculpe, para se referir aos atos do ministro Alexandre de Moraes, quando não há como comparar o regime militar brasileiro, que essa sim foi uma ditadura. E o caso que você cita é mais uma inversão de sentido que a extrema-direita sempre tem feito, de dizer que o Brasil poderia mais uma vez ter uma anistia ampla, geral e restrita. E é tão descabida a comparação que talvez nem mereça a gente gastar muito tempo discutindo em si aquilo que o bolsonarismo e a extrema-direita vem propondo em relação ao que seria, a seu modo de ver, falso, evidentemente, essa anistia ampla, geral e restrita. Bom, em relação à tua pergunta, as manifestações de domingo, como já foi comentado aqui, elas foram muito menos partidárias e muito mais motivadas por organizações da sociedade civil, por exemplo, a presença de artistas nesse sentido, centrais sindicais, organizações estudantis, e ainda que elas tenham sido chamadas com o mote da PEC da blindagem, todas as manifestações foram muito contundentes também em rechaçar a anistia. Essa anistia, na verdade, ela não é uma palavra que a gente possa, nesse momento, dizer que ela existe no singular, porque existem anistias sendo discutidas dentro do Congresso. Nós temos a anistia do bolsonarismo, mais radical, que segue aferrada a ideia dessa visão ampla, geral e restrita, que na verdade significa trazer os golpistas à cena do crime novamente, sobretudo o grande líder dessa organização criminosa, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós temos a anistia do Centrão. A anistia do Centrão pressupõe que seria possível nós fazermos uma dosimetria de penas, de modo que o ex-presidente Bolsonaro seguisse inelegível, mas pudesse, com isso, ter o apoio do bolsonarismo para supostamente apoiar a candidatura
daquele que é o preferido do Centrão e de algumas elites econômicas, que é o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Faço aqui um parênteses, concordando com o Paulo. Eu acho que o Tarcísio de Freitas queimou a largada nessa sua postulação, mas fecha o parênteses, isso é um outro assunto. E, portanto, qual é a anistia que está sendo discutida? E, nesse momento, a esquerda, o PT, o Palácio do Planalto e mesmo o STF, que já não viam com bons olhos essa discussão, estão agora muito mais fortalecidos pelas manifestações de rua, no sentido de, como aconteceu ontem na reunião do Paulinho da Força, relator indicado para o chamado PL da dosimetria, fechar a posição e dizer: nós não vamos fazer nenhum tipo de concessão que signifique reduzir penas de quem quer que seja, sobretudo da liderança dessa organização criminosa, até porque não tem como reduzir penas de um e não reduzir de outros, né? Aquilo que tem sido chamado por alguns de buchas de canhão, ou os magrinhos, que foram aqueles que estiveram nas manifestações do 8 de janeiro em Brasília. Então, acho que a PEC, o PL da anistia, ele me parece que está subindo no telhado. Porque na semana que vem, o Hugo Mota, que está muito chamuscado do ponto de vista da perda de poder político, desde o motim dos bolsonaristas, quando iniciou o ano legislativo, ao fracasso que ele teve de encaminhar a PEC da blindagem, ele precisa de uma pauta positiva. E ele vai colocar, a meu juízo, a votação, por exemplo, do imposto de renda, da isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil salários mínimos, ou o valor que venha a ser, porque ele precisa recuperar um mínimo de credibilidade sua, como presidente da Câmara, e da Câmara dos Deputados em relação à sociedade, o que significa dizer que o PL da anistia, desculpe, ele mais uma vez não vai ser colocado em votação na próxima semana. Então, de adiamento em adiamento, é provável que essa PEC também venha a perder força. Segundo lugar, num contexto no qual, como o professor Paulo comentou, que o Trump sinaliza ou abre uma fresta de possibilidade para conversar com o Brasil, perde força também o discurso e a narrativa do bolsonarismo nos Estados Unidos, insuflando aquele país contra as instituições políticas do Brasil, o que também desarma boa parte do discurso do Centrão e do bolsonarismo em favor de encaminhar uma redução de penas, ou mais ainda enfraquece, eu diria, por completo, o que já era improvável e se torna muito mais a tentativa do bolsonarismo de conseguir o que, entre aspas, está sendo chamada da sua anistia ampla, geral e restrita. Então, sim, né, resumindo, eu acho que ficou muito mais difícil levar adiante a aprovação do PL da anistia, e eu diria até mais, acho que, inclusive, o que tem sido chamado do PL da dosimetria também pode ser que vá sendo empurrado para frente e, no final do dia, nós venhamos à sociedade brasileira, a meu juízo, corretamente manter a condenação que foi indicada pelo Supremo Tribunal Federal para o núcleo central do comando golpista. Professor Paulo, justamente sobre essa questão do professor Grin, a questão da anistia, como é que fica isso na sua leitura? Ficou cada vez mais claro, né, para a sociedade brasileira, para a opinião pública, que é uma pauta absolutamente irrelevante, né, do ponto de vista do interesse geral da nação, dos interesses coletivos, né? É algo que diz respeito a um grupo muito específico dos bolsonaristas que forçaram, inclusive o Hugo Mota, né, a pautar essas questões, né, e não faz o menor sentido, né, não é algo relevante. Para tentar transformar algo irrelevante, Eduardo Bolsonaro hoje está nos Estados Unidos conspirando contra o próprio Brasil, né, forçando ou incentivando o governo norte-americano com esses tarifaços, né, o que pode gerar outro crime. Agora, o que chama mais atenção dessa situação é a inabilidade do Hugo Mota, né, enquanto presidente dessa casa, né, da Câmara, porque ele se vê pressionado pelos bolsonaristas. Há um compromisso dele, de alguma forma, com o bolsonarismo, uma vez que ele é uma indicação direta do Arthur Lira, um sucessor. Diga-se de passagem, até antes da sua eleição, no início desse ano, como presidente da Câmara, era uma figura pouco conhecida, né? E, de fato, assumiu no pior momento possível desde a redemocratização brasileira, eu diria, né? E me parece que era necessário, nesse instante, ter um presidente com mais força
na Câmara, né? Ao estilo daquilo que Maquiavel chamava de virtude, né? Que não é bem a virtude, mas a capacidade de entender o jogo de forças, saber controlar grupos que queiram conturbar o andar da carruagem da Câmara, que é uma posição diferente do Hugo Mota, né? Aliás, do Alcolumbre no Senado, né? O Senado, que tem a presidência do Alcolumbre, ele deixou muito claro que essas pautas não eram importantes, que passariam para as comissões. O Otto, inclusive, na comissão da CCJ, disse que também não é relevante. Então, o Senado tem mostrado que é muito mais amadurecido, né, do que hoje domina a Câmara, né, que é um cenário absolutamente infantilizado. Você que deu aula em escola, parece aquelas turmas de quinta, sexta série que os alunos querem se rebelar, mas não tem nenhum conteúdo importante, né, para ser dito, né? Então, o bolsonarismo chegou num ponto ali em que entra, né, no esgoto da política brasileira. Enfim, o bolsonarismo passa por uma fase de criminalização hoje no Brasil, né, exatamente por ter tentado o golpismo, e esse cenário revela que o bolsonarismo hoje é muito mais um motivo de vergonha para um candidato do que necessariamente um instrumento, né, de alavancagem de uma eleição, né? Isso a gente vê pelo recuo dos próprios deputados, que na semana anterior se orgulhavam de ter colocado, ou dentro da Câmara, né, e rezavam, inclusive, faziam um Pai Nosso, por terem conseguido aprovar, né, a urgência, né, da discussão da anistia, a blindagem, e hoje você vê os deputados pedindo desculpas, né, por terem votado, até mesmo desculpas esfarrapadas, do tipo, eu achei que era importante votar para pelo menos a gente discutir, né? Então esse recuo mostra que hoje não é vantagem para nenhum deputado e virtual candidato no próximo ano carregar essa marca do bolsonarismo, né? E, enfim, então me parece que a direita hoje não tem candidato para o próximo ano nem para a presidência, muito menos nomes que consigam disparar em termos de preferências do eleitorado por manterem alguma relação com Bolsonaro. Claro que para a Câmara ainda você tem uma eleição mais em nichos, né? São menos votos, o professor Eduardo citou isso agora, mas para o Senado pode ser que o resultado seja totalmente contrário daquilo que os bolsonaristas haviam previsto, né? Que era colonizar, aumentar o número de senadores, né? Nós vimos inclusive a Damares semana passada, né? Fazendo um discurso exemplar, né? Contra levar adiante essas pautas que hoje na Câmara também estão enfraquecidas.